Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Conexão Brasil-Portugal. Eu sou Marcelo Reis. Eu sou Fábio Rodrigues, falando aqui diretamente de Lisboa. E a gente hoje vai falar de um tema atual, né? A gente vem trazendo muitas pílulas aí sobre empreendedorismo, como o empreendedor deve se preparar, contratações, resiliência, estratégia. Só que hoje a gente vai falar de um tema um pouco diferente. A gente traz hoje a dor dos empresários no curto prazo. E a pergunta, Fábio, que eu queria te fazer é o seguinte: o empreendedor, ele está ali já com o dia a dia dele atolado de coisa, né? A venda, é o fornecedor, é a logística, são as entregas, é o cliente. Mas ele tem que se preparar, por exemplo, para a inflação, ele tem que se preparar para aumento de insumos, ele tem que se preparar para mudança de impostos que podem ocorrer. Como é que você vê isso? Isso é uma coisa tão difícil, Marcelo, porque o pequeno empreendedor, ele não tem, ao contrário do que as pessoas pensam, uma margem de manobra para renegociar nenhum preço. Então, a gente estava discutindo recentemente no Congresso lá a questão de aumento do pagamento de imposto sobre a distribuição de lucro, né, dos dividendos, que hoje o Brasil é um dos únicos países do mundo que não cobra imposto sobre a distribuição de lucro. Para grandes empresas, é uma discussão válida no Congresso. Mas para as pequenas empresas que já estão estabelecidas, que é 99% das empresas do Brasil, você automaticamente quebra a empresa. Por quê? Já está no preço de venda que você vai fazer a consideração que você vai pagar imposto sobre aquela venda e o que vai sobrar no caixa como lucro é seu, como pequeno empresário. Você pode distribuir e é aquilo que você vai viver daquilo ali. Agora, se começar a taxar também isso daí para o pequeno empresário, ele não vai ter poder de negociação para aumentar o preço dele na ponta. Então ele automaticamente fica com menos dinheiro para viver. Considerando que a maioria dos empreendedores do Brasil hoje são MEI e microempresários, ele não tem como viver com esse dinheiro. Vai quebrar. Então as discussões de imposto, e isso é uma mudança que ninguém estava prevendo para o pequeno empresário. Já se fala muito para o grande. Uma pequena mudança como essa no imposto, no regime tributário, pode quebrar uma massa gigantesca de empresas. Inclusive, eu, você e o próximo amigo nosso que vai empreender. Então, essas coisas são muito sérias. E não tem como prever. Você tem, na verdade, como estudar e tentar se preparar para isso, né, Fábio? Mas por exemplo, uma coisa, e você falou muito de nós como microempresários, né, como empresários pequenos, né? Muitas vezes a gente tem que tirar da pessoa física e joga para a pessoa jurídica, às vezes para fazer um pagamento de impostos, que isso é super normal acontecer. Você faz uma grande venda e você às vezes não tem caixa, você precisa trazer para a pessoa física, para a pessoa jurídica, para você pagar muitas vezes imposto, né? A maior parte dos empresários hoje faz esse tipo de movimentação para pagar imposto, né? E se você vai taxar depois o dividendo sobre o negócio, você está bitributando, na verdade, um empréstimo que você fez em sua empresa. E veja que essa situação é anormal. O mundo inteiro fica vivendo. Mas a regra já está estabelecida. E ela, para pequeno, para médio, para grande, para gigante, tem menos impacto. Só que para a grande massa, que são os MEI e os micro, e pequeno, micro, o peso é imediato e a quebradeira seria geral. Por isso foi retirado do projeto. Espero que não volte, né? É possível fazer isso? Mas vai fazer para o futuro e a longo prazo. Não pode fazer imediato, como faria já para o ano que vem para as grandes empresas. Então essa é a parte difícil. E você de repente tem um mundo entrando em recessão. Aí tem inflação. Aumenta produto, aumenta insumo, tem que aumentar também salário, porque é inflação. Só que outra realidade que bate à porta do micro e pequeno empresário, especialmente, é que os seus contratos, raramente você consegue reajustar. Então eu, por exemplo, eu tenho empresa de serviço, já tenho contratos de renda recorrente com meus clientes. Eu não consigo chegar neles lá e falar assim, olha, a inflação foi 8% de GPM, vamos aumentar nosso contrato 8%. Ele vai olhar para mim, dar uma risada e falar, olha, não. Não, podemos fazer uma concorrência nova, e aí você pode correr o risco de ter um aumento ou outro ganhar. O que o empresário faz? Não, calma, 8% eu dou um jeito. E assim você vive. Então o pequeno empresário não tem muito poder para negociar. E isso sim, Marcelo, a gente tem que considerar na primeira venda que faz. Porque a segunda, a terceira e a quarta vão depender daquela primeira.
já que você não tem poder de muscular para influenciar o seu comprador, né? Isso é um problema complexo. E aí a gente começa a entrar de novo naquela discussão que a gente já trouxe uma vez do fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa, de estratégia, né? Não adianta. Querer deixar a vida levar é um negócio muito difícil. Você, em algum momento, você vai sentar e você vai ver que algum tipo de problema ele aconteceu, né? E não é só isso, né, Fábio? A gente está falando de impostos, a gente está falando de inflação, mas também tem os insumos, né? Também o microempresário, muitas vezes, ele é afetado, que nem agora a gente teve aí, os problemas que a gente está tendo ainda de lockdown na China. Muitos desses produtos que vêm, que não estão chegando em lugar nenhum do mundo. E aí começa a faltar insumo, e isso acaba afetando diretamente também a ponta, né? Exatamente. Empresário, mas acho que isso aí até conversa pra gente ter uma próxima pílula, né? Próxima, então tá bom. Olha, grande abraço, pessoal. Obrigado, um abraço, tchau, tchau.